Vocês já sentiram culpa? A culpa apareceu na minha vida quando eu perdi minha mãe. Isso tem exato 4 anos. E ela tinha um problema cardíaco e ela ia entrar em um centro cirúrgico. Isso era de madrugada. E a última pessoa que falou com ela minutos antes dela entrar no centro cirúrgico foi eu. Meu pai falou, minha irmã falou e eu fui a última pessoa a falar com ela. E ela me fez uma única pergunta e essa pergunta é o que me traz a culpa. A única coisa que ela me perguntou é: filha, eu vou acordar da cirurgia, eu vou voltar, né? E ali naquele momento, eu prometi pra ela, eu falei pra ela: mãe, você vai voltar. Com certeza você vai voltar, eu vou estar aqui esperando. Então, eu passei uma sensação pra ela, uma segurança pra ela, que eu falhei. Porque é uma culpa que eu trago comigo. Eu não consigo falar da minha mãe sem sentir essa culpa, sem sentir uma promessa que eu fiz pra ela no leito de uma UTI, prometendo que ela iria voltar dali. E ela não voltou, ela ficou de coma 6 dias e dali ela não voltou mais. Então essa é a culpa hoje que eu carrego dentro de mim. Então eu não falo da minha mãe com leveza. Sempre que eu falo da minha mãe, vem essa culpa, uma promessa que eu não é que eu não consegui realizar, mas eu dei uma sensação, uma esperança pra ela que ela voltaria e ela não voltou. Então hoje, quando eu penso em assumir maiores responsabilidades, eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que isso me trava um pouco. Porque se eu falo que eu vou fazer tal coisa, ou que eu vou entregar tal coisa, eu não consigo. Igual foi o caso da minha mãe. Eu falei pra ela que ela iria voltar e ela não voltou. Então, essa é uma culpa que eu tenho comigo hoje, que é o que mais me traz peso. O que você teria feito de diferente disso? Porque sua mãe estava no leito, estava em coma. Quantos anos você tem? Tenho 23. 23. Sua mãe estava no leito, passando de um processo dela. E ela estava buscando essa confirmação de que ela iria ficar bem. Quantos você tem, irmãos? 2, além de mim tem 2. São mais novos ou mais velhos? Um mais novo e uma mais velha. Um mais novo e uma mais velha. O que você teria feito de diferente? Ou você poderia ter feito algo de diferente disso? Acredito eu que eu não deveria ter prometido algo para ela, mas em relação da saúde dela, eu não poderia ter feito algo a mais. Uhum. Eu acho que eu não deveria ter dado a esperança para ela, porque é algo que eu carrego hoje, essa culpa da esperança que eu dei para ela. E eu acho que eu não tinha algo além para fazer, que tivesse no meu controle. Na culpa, a gente precisa separar 2 lados aqui. Nós precisamos separar aquilo que aconteceu daquilo que ainda pode acontecer. Porque quando você fala do passado, qual que é o grande problema da culpa? É quando o passado não fica no passado. Ele invade o presente, causando uma interferência e impedindo alguma coisa para o seu futuro. E por causa disso, hoje você, quando pensa em assumir um projeto, você tem dificuldade de prometer que você vai entregar, dificuldade de prometer que você vai dar conta de fazer e que aquilo vai ser cumprido quando está na sua responsabilidade. Sim. Você sente dificuldade de assumir uma responsabilidade por um papel. Sim. Você já se sentiu perdendo alguma oportunidade por isso? Ou evitando de encarar alguma oportunidade? Já. Você lembra a última vez que isso aconteceu? Não. Se você não tivesse essa culpa, você acha que você estaria mais longe? Você Sim. teria ido mais longe? Sim, porque eu tenho medo de assumir maiores responsabilidades. Com medo de não entregar aquilo que eu estou falando que eu vou entregar. Uhum. Se você não tivesse mais essa culpa, você acha que você assumiria essas responsabilidades? Sim. Tem 2 coisas aqui, tá? Vamos lá. Vamos para a primeira premissa da culpa. A culpa é um fato que aconteceu no passado. O fato não tem como mudar. Só que existe uma história contada e é você que está contando essa história. Você pegou um fato que aconteceu, que é real, e conta uma história sobre ele. E o que é a história? É o fato mais emoção. Quando eu adiciono uma emoção em um fato, isso se torna uma história. Histórias são fatos registrados com percepções emocionais. Você tem pai? Tenho. Você já contou isso para ele? Não. Esse fato você nunca compartilhou com ele. Você já compartilhou com um dos seus irmãos? Acho que com a minha irmã só. A sua irmã mais velha. Mais velha. E o que ela pensa sobre isso? Ela falou que não tem culpa. Eu não estava no controle. Uhum. Eu não poderia mudar a situação ali. Eu falei o que estava no meu coração e o que eu acreditava.
Só que aí foi isso que ela falou. Eu não tinha controle da situação. E quando a sua irmã te falou isso, o que veio na sua cabeça? Por um segundo eu concordei com ela. Eu falei, não, realmente não tinha o que eu fazer ali naquele momento. Eu acredito que foi na emoção que eu fiz essa promessa para ela, falando que sim, que ela iria voltar, que ela iria acordar da cirurgia, mas é algo que realmente não estava no meu controle. Existem 4 tipos de culpa. A culpa ilegítima, quando alguém coloca um peso sobre você e te faz assumir uma responsabilidade que não era sua. Por exemplo, quando a sua mãe partiu, foi embora, ela deixou alguma coisa para você fazer, dizendo, você tem que fazer isso e se responsabilizar por isso. Não. Então não tem uma culpa ilegítima aqui dela te responsabilizando por algo. Existe um outro tipo de culpa, que é a culpa dirigida, que é quando você delega sobre alguém uma responsabilidade que não era daquela pessoa, que também não é esse caso. Não é você que está delegando algo a alguém. O terceiro e quarto tipo de culpa é aquela que você se confunde. O terceiro tipo de culpa é a autoculpa, onde a pessoa se culpa por algo que aconteceu e a gente vai analisar limites de responsabilidade. A culpa, ela sempre tem 3 momentos, passado, presente e futuro. Ela bagunça esse lugar. Então gera um caos dentro da cabeça da pessoa, porque ela mistura o que aconteceu com o que está acontecendo com aquilo que poderia acontecer. Eu uso o que aconteceu e me impeço de alguma coisa que está acontecendo, ou me privo, isso me impede de algo que poderia acontecer. E o quarto tipo de culpa é a culpa real, onde de fato alguém cometeu um erro. Eu tinha que fazer algo por você, aqui estou te chamando de Ana, eu tinha que fazer algo por você, Ana, e eu não fiz. E por eu não ter feito algo por você, eu errei. De fato, existe uma culpa aqui, e essa culpa é real. Você acha que a sua culpa, ela é real ou é uma autoculpa? Autoculpa. Autoculpa. Por quê? Porque sou eu que estou me punindo. Eu que estou me culpando por algo que não estava no meu controle. Você está se culpando por algo que não estava no seu controle. Como é que você sabe que não estava no seu controle? Porque eu não tinha como saber se ela ia voltar ou não. Eu não ia fazer a cirurgia dela, não tinha essa sabedoria. Não tinha como controlar ali. E o que você acha que um bom filho, um filho que... Quantos anos você tinha na época? 18. O que você acha que uma boa filha de 18 teria dito para a mãe nessa hora? Eu acho que eu queria só confortar ela, tranquilizar ela. Tipo, vai dar tudo certo, a gente vai estar aqui te esperando. E eu acho que seria isso. Uhum. Tipo, não dar a esperança afirmando que ela voltaria, mas falar que a gente estaria esperando por ela. Uhum. Né? Que a gente estaria ali por ela. Você acha que o que você disse está errado? Sim. Você teria dito de outra forma? Sim. Ok. Tem um lance na culpa que é, quando eu registro uma história dessa forma, com essas emoções, eu estou, na verdade, no presente, usando essa história para me privar e para me punir. A culpa é uma utilidade. Então, o fato de você usar isso e pensar sobre isso, isso tem uma utilidade sobre você hoje. Você sabe qual é essa utilidade? Não. Não sabe? Ainda não. Tá. Você vai descobrir. Tá. Vamos lá. O que você sente é autoculpa. Você está se culpando por algo que não era a sua responsabilidade. E quando a gente fala sobre responsabilidade, tem a responsabilidade que você, Ana, tinha sobre aquela situação e a responsabilidade e a responsabilização, que é quando alguém te responsabiliza por algo. Alguém te responsabilizou por aquilo ali? Não. Não, ninguém. Você se responsabilizou por aquilo. Sim. Por que você se responsabilizou por aquilo? Pela promessa que eu tinha feito pra ela. Você se responsabilizou pela promessa que você tinha feito para ela ou pelo que você gostaria que tivesse acontecido? Acho que os dois. E se ela tivesse voltado? Não, acho que seria normal. Seria normal. Eu não estaria carregando essa culpa que eu tenho comigo. Imagina que você está deitada numa cama. Você tem filhos? Não. Imagina que você está deitada numa cama, está indo fazer uma cirurgia e você pergunta para sua filha: minha filha, a mamãe vai voltar? O que você acha que ela diria? Que sim. Todo filho acha que quer que a mãe volte. Então acho que falaria que sim.
E se você não voltasse, como você gostaria que a sua filha se sentisse? Bom, eu queria que ela ficasse bem. Ela não deveria se responsabilizar por aquilo. Uhum. Aconteceu, ela não estava no controle da situação. Ela não estava no controle e nem poderia. Nem poderia. Percebe? Quando a sua mãe te faz essa pergunta, minha filha, qual foi a exata pergunta? A mãe vai voltar, né? Eu vou acordar. Uhum. Aí eu falei que sim. Falei, claro que você vai voltar. Você acha que a sua mãe sabia que você não tinha controle sobre essa situação? Sabia. Sabia. E você acha que ela te fez essa pergunta por quê? Não sei se foi confiança dela, se ela se sentiu confortável ali pra perguntar. A sua mãe, o que ela tinha? Ela tinha um problema cardíaco. Uhum. E surgiu de repente ou já tinha histórico familiar? Tinha histórico familiar, mas a doença dela foi por uma bactéria. Uhum. E aí ela ficou de tratamento por 3 anos, mas o coração dela não estava aguentando e ela precisou do transplante. E aí foi nessa cirurgia do transplante que ela não voltou. Uhum. Você tem algum histórico? Traz um lenço para ela, por favor. Pega aqui. Deixa que ele vai pegar. Tô com o microfone. Na história da família da sua mãe, já tiveram outros casos? Cardíacos? Sim, o pai dela. Com quantos anos? 70. E a sua mãe foi embora com quantos anos? 38. 38, ela foi bem nova. Seu pai casou de novo? Não. Sabe por quê? Você vive com seu pai hoje? Não. Por quê? Porque ele tem algumas atitudes que pra mim não fazem um sentido. Uhum. Depois da morte da minha mãe, ele não teve um respeito que ele deveria ter na minha cabeça. Uhum. E aquilo ali pra mim me machucou. Então eu me afastei um pouco dele. Então ele vive a vida dele e eu vivo a minha. Uhum. Então é ele lá, eu aqui. E é assim. E antes dela partir, como que era a relação com ele? Boa. Logo depois, a relação mudou? Sim. Ficou algum irmão seu com ele? Sim, o mais novo. E você tinha 18, você foi morar onde? Com meu namorado. Uhum. Mora com ele hoje? Sim. A relação tá indo legal? Sim. Ok. Por que eu tô te perguntando isso? O fato de você carregar essa culpa, o fato de você carregar essa história, ela tem prejuízos no presente e no futuro. Ok? Vamos lá. Respira. Quando você dá forças para essa história, é que você está conseguindo algo dessa história. E manter a sua cabeça conectada à sua mãe, à sua história e à promessa é a forma de manter a sua mãe viva dentro da sua cabeça. Toda vez que você mantém a sua cabeça pensando, poxa, eu vacilei na promessa, não é só a sua autoculpa, não é pelo fato da sua mãe apenas ter ido, mas é por tudo o que aconteceu em seguida. Faz sentido? Sim. A consequência daquilo que foi é como se você não só se autoculpa pelo fato dela ter ido, mas tudo desandou a partir dali. Isso é uma soma. Quando você traz essa emoção, você não traz só pelo fato de ela partiu. Ela partiu, o meu pai mudou, eu tive que mudar, foi tudo difícil, decisão de morar com o namorado complicada. E essas sensações, elas se somam ao fato e elas dão peso à história. Qual é o fato? A sua mãe estava indo para uma sala cirúrgica, era cirúrgica? Sim. Estava indo para uma sala cirúrgica, estava tentando sobreviver e ela diz, minha filha, promete que eu vou voltar? Existe um lugar aqui de um pedido que você não tinha responsabilidade sobre ele. Foi te colocado, é injusto pedir isso para uma filha de 18 anos. Esse pedido você não tinha como atender. E o que você fez foi algo que qualquer filha faria. Qualquer filho faria nas condições em que você estava.
E o fato de você sentir muito sobre aquele fato, não é que você sente muito sobre o fato, é a história que aconteceu depois do fato. E isso foi se acumulando, acumulando, acumulando. E o que você vive hoje, quando você lembra dela, você se pune não só por aquilo que aconteceu, você se pune por toda a dor envolvida no processo inteiro, e aí isso se expande. Quando a gente tira a história e olha só para o fato, quanto de responsabilidade você tinha em garantir que a sua mãe pudesse voltar? Não tinha. Zero, você não tinha nenhuma. Nenhuma. Mas a culpa, às vezes, vem de pessoas que... A culpa vem de pessoas que estão próximas a você. Quem te lembra dessa culpa hoje? Acho que meu pai. Quando você vê ele ou quando ele fala com você? Ambos. Vocês falam sobre isso? Não. Mas a forma de vocês se comunicarem te lembra disso? Sim. Existe uma utilidade. Qual que é a utilidade? Enquanto eu mantenho a culpa viva, eu tenho a memória da minha mãe presente. Eu não deixo a minha mãe embora. E quando você fica com essa culpa guardada, girando, 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 é a sua mãe que fica viva dentro de você. Mas ela pode permanecer viva de um jeito diferente. É como a pessoa que às vezes passou por um abuso e às vezes ela se culpa, porque o abuso ele tem um negócio que, além de doer, ele também gera na pessoa uma sensação boa. Mesmo que doa, ele gera na pessoa uma sensação boa. Então gera uma confusão na cabeça de quem passa sobre isso. O que você precisa entender? Você que está em casa e passando por um processo de culpa. A culpa, ela é um fato. Existiu um fato no passado. Só que esse fato, ele volta para o presente. Ele vem para o presente com a carga emocional grande. E quando você junta o passado com as emoções que esse passado traz, isso traz uma carga. E é essa carga que é gerada em 4 tipos de culpa. Culpa ilegítima, que é quando alguém está culpando você por alguma coisa que aconteceu. A culpa dirigida, que é quando você responsabiliza alguém por algo que aconteceu na sua vida. A autoculpa, que é quando você se responsabiliza por algo que você viveu, ou algo que alguém que você amava ou alguém importante viveu. E a culpa real, que de fato, quando a gente fala de culpa, é encarar esse lugar com muita maturidade. Tem culpa que ela é real. Às vezes você pode ter errado, por exemplo, com a sua esposa, você pode ter traído alguém, você pode ter feito mal a alguém. Então existe também uma culpa real e nós precisamos encarar esse lugar com maturidade. E quando nós falamos sobre a culpa, pode ser sobre algo que você fez com alguém ou algo que alguém fez com você. Pode ser algo que você fez com alguém fez com você, ou que você deveria ter feito para alguém e não fez, ou que alguém deveria ter feito para você e não fez. Ela se divide e se manifesta dessas 4 formas. Quais culpas mais vocês já sentiram, já listaram, já se percebem no dia a dia? Isso que ela falou me lembrou muito uma situação muito parecida, que eu vivi há 3 anos atrás também. Que o meu namorado, na época, ele foi para UTI e ele ficou só 1 semana na UTI. E quando ele levantou para tomar banho, né, ele teve uma trombose, ele morreu. Então, em 1 semana ele foi embora. E eu fiquei mais ou menos uns 2 anos e meio me culpando por isso. Depois eu entendi que a culpa não era minha, que eu não tinha como fazer ele não morrer. Mas eu achava que eu podia fazer ele não morrer porque eu tinha certeza que era a trombose que ele tinha. Porque ele era grandão e ele ficou muito tempo deitado. Mas eu não consegui obrigar ninguém a fazer o exame, porque eu não era da família. E depois que eu entendi que não era minha culpa, ficou mais leve. Mas isso que você falou agora, que isso faz com que a gente carregue a pessoa dentro da gente, né? É muito isso mesmo. Eu não consigo deixar ele embora porque é legal ter ele aqui. E isso faz com que eu não consiga arranjar mais ninguém. Porque, afinal de contas, o espaço está ocupado. Ele ainda está aqui dentro. E isso é ruim. E eu não consigo tirar ele daqui. E eu preciso que ele saia. Por que ele tem que sair daí? Porque eu preciso encontrar outra pessoa. Eu tenho uma filha, eu sou nova e eu mereço ter alguém.
Eu entendi que eu mereço ter um relacionamento memorável, eu mereço ter uma vida boa, a minha filha merece ter uma mãe que cuide, eu mereço ter um marido. Então, ele precisa desocupar. Ok. E vocês namoraram quanto tempo? Eu conhecia ele por 16 anos, mas a gente ficou junto na época da pandemia durante 3 anos. Então, foi muito intenso, porque a gente não podia sair de casa, então a gente ficava junto de casa o tempo todo. Então, a gente trabalhava junto, a gente dançava junto, a gente curtia junto, a gente fazia tudo junto dentro de casa o tempo todo. Uhum. Então, foi muito intenso. E a filha que você tem é dele? Não, a minha filha É de um outro maior. relacionamento? Uhum. Ok. E qual foi a relação dele com ela? Ela não gostava. Ela não gostava dele? Não. Ok. Ele foi embora tem quanto tempo? 3 anos. 3 anos? Faz 3 anos, dia 19 agora. Acabei de lembrar. Uhum. E quando você pensa nisso, o que que vem na sua cabeça? Que tipo de culpa vem na sua cabeça? O que que você fala pra você? Que eu poderia ter feito alguma coisa. Eu poderia ter feito, sei lá, um escândalo no hospital e obrigado alguém a fazer alguma coisa, mas não deu. Uhum. Não era possível fazer isso. Uhum. E você poderia ter feito um escândalo no hospital. E há quanto tempo que ele estava com esse problema? A gente não sabia que ele tinha esse problema, né? Mas ele era diabético, hipertenso, obeso, ele tinha tudo para dar errado, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo ele era muito ativo, mas ele tinha tudo para dar errado. E aí, como ele ficou uma semana deitado e ele era muito grande, aí eu já comecei a confabular várias coisas, que não deram remédio suficiente, e aí por isso que deu a trombose. Mas foi isso. Tá. Se uma pessoa que tem diabetes, mais o quê? Hipertensão, Hipertensão, obesidade. obesidade, como é que ele se alimentava? Ele regrava Muito na mal. dieta, se alimentava mal. E quando você pensa nisso, você acha que você poderia ter feito um escândalo no hospital? É isso que passa na sua cabeça? Porque o que eu fiz antes foi fazer ele fazer dieta, fazer exercício junto com ele, falava para ele comer bem, mas ele não fazia. Uhum. E por que você acha que ele não fazia? Na minha cabeça ele escolheu ir embora. Uhum. Porque eu falei isso pra ele também, inclusive, eu falei, isso que você tá fazendo é um suicídio involuntário, né, silencioso, porque vai dar errado. Ele, me deixa, e era sempre assim. Você se sente responsabilidade em qual parte? Todas. Me fale quais são as principais. A alimentação, o peso, o exame. A alimentação. Você incentivava ele a comer bem? Ele comia? Não. Então, qual é a sua irresponsabilidade aqui? Eu não consegui fazer dar certo. Mas por que era a sua responsabilidade fazer dar certo? Se uma mulher, eu vou puxar para um outro lugar. Se uma mulher está com um cara se relacionando e esse cara trata ela mal, é responsabilidade dela ensinar ele a tratar bem? Acho que ela tem que botar o limite, né? Uhum. Se a mulher está se relacionando com um cara, ele dá um tapa na cara dela, é responsabilidade dela ensinar ele a não bater? Não, a responsabilidade dela é ir embora. É ir embora. Aqui eu exagerei um pouco mais para trazer o limite de responsabilidade de cada um, porque você assumiu uma responsabilidade nesse lugar e que ela não é a sua. Porque se esse cara fala, eu não quero comer bem, e você está incentivando e fazendo a sua parte, e eu vou te falar além. Aqui eu estou falando da sua responsabilidade, ok? Sua responsabilidade e responsabilidade dele. Se eu estou em um relacionamento e eu não me alimento bem, de quem que é essa responsabilidade? Sua. A minha noiva tem um papel em um apoio que ela me dá, mas a responsabilidade é minha. E quando você diz assim que ele não assumia a responsabilidade e você fazer a sua parte, qual que é a sua responsabilidade na dieta? Nenhuma. Você falou de responsabilidade em outra parte, qual foi? De ter feito o exame e não me lembro outra. Você tinha falado 3 responsabilidades, eu também não me lembro quais são, já estão caindo, viu? Mas quando a gente pensa na responsabilidade de fazer a minha responsabilidade é fazer uma bagunça no hospital, mas o quanto foi deixado de lado por ele antes? O quanto de fato ele queria viver? Ele dava indícios que queria mudar? Não, ele verbalizava que ele não queria fazer nada. Ele verbalizava que ele não queria fazer nada. Quando você olha para essa história, você sente culpa por ele ter ido ou por você não ter saído dessa relação antes?
Eu sinto culpa por ele ter ido, Uhum. por eu não ter conseguido fazer ele ver que podia ser diferente. Uhum. E por ele não ter querido mudar. Uhum. E por que era a sua responsabilidade fazer ele mudar? Se Porque eu ele não tava com queria? ele. Eu queria fazer o meu melhor possível. Uhum. E eu senti que o melhor possível que eu podia fazer naquele momento não foi o suficiente. Mas você fez o melhor possível. Você fez o melhor possível que você poderia fazer para ele mudar. Uma mulher, ela não consegue mudar o homem. Mulher não muda homem. Mas ela consegue dar a ele os motivos necessários para ele mudar. Então o cara vai olhar para aquele... Por exemplo, um homem, quando ele é ruim, a mulher pode dar todos os motivos do mundo para ele mudar. Eu quero que você mude. Ela faz uma comida boa, aí ela vai lá, se prepara, ela coloca lingerie e ela faz aquela comida gostosa. Ela trata o cara como o homem que ela gostaria de ter. Mas isso não faz desse homem, ou não faz esse homem querer se tornar o homem que ela gostaria que ele fosse. Mas ela pode dar os motivos para ele, todos os motivos necessários para ele se tornar esse homem. Mas não quer dizer que ele vai querer se tornar esse homem. Então a mulher não muda o homem. Ela dá a ele motivos suficientes e necessários para fazer esse homem mudar. Agora, e se ele não quiser mudar? O que essa mulher deveria fazer, na sua opinião? Esse homem disse que ele não queria mudar, ok? Ele expressou isso? Certo. Você Sim. fez o seu melhor. Sim. E ele disse que não queria mudar. Foi. O que você diria para uma pessoa nessa posição? Se você tivesse diante de uma mulher que disse, eu fiz o meu melhor, mas ele disse que não iria mudar, o que você diria para ela? Se fosse uma amiga, eu ia falar, toma vergonha e vai embora. E por que você acha que você ficou com ele até o final? Bem, eu fui embora, na verdade, um dia antes. Eu fui embora numa quinta, mandei tudo para casa dele. Na sexta, ele passou mal. E na própria sexta, eu já estava dentro do hospital para cuidar dele. E no domingo seguinte, ele faleceu. Você se culpa por ele ter falecido? Ou pelo fato de você ter ido embora e não estar lá quando ele se sentiu mal? Eu acho que é mais isso. Porque eu também acho que eu ter devolvido as coisas para ele fez ele passar mal. Porque ele foi para o hospital e a perna esquerda dele parou. Aí ele teve que ficar de cadeira de roda e aí ele teve que ficar deitado e aí ele morreu. Tá. A culpa aqui está num lugar diferente. A sua culpa, quando a gente fala que a culpa é um fato, no passado registrado com percepções emocionais, isso vira uma história. Histórias são fatos registrados com percepções emocionais. E eu te perguntei, você sente culpa por ele ter ido embora, por ele ter morrido? Ou você sente culpa por você ter saído desse lugar e ele ter ficado mal quando você fez o que fez? E você disse, é muito mais por eu ter saído. Percebe? Percebo. A culpa está num lugar diferente ali.